Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Uma vez mais celebramos a novena do nosso padroeiro Santo Antônio. E não o fazemos por um acaso. Não se celebra uma novena e nem se motiva para uma festa simplesmente porque se cumpre um calendário. Há um porquê. Em nossa caminhada como igreja, precisamos crescer na fé. E a novena é uma grandíssima oportunidade para isto. Porque a palavra de Deus é anunciada de uma maneira festiva e contundente. E é claro, sempre conhecemos um pouco mais as virtudes daquele que nos inspira. Em nosso caso, Santo Antônio. Antônio, um homem singular, uma pessoa humana de qualidade, um cristão exemplar e um ministro de Deus zeloso. Então, é um poço de conhecimento, de sabedoria, e nele podemos sempre beber da sua vida, das suas virtudes, do seu testemunho de cristão. E a palavra a qual Antônio serviu toda a vida, a palavra de Deus, que guarda uma dinâmica. A palavra entra pelos nossos ouvidos, passa pelo nosso cérebro e é acolhida no coração e produz frutos por si mesma. A figura que pode fazer com que nós entendamos o mistério da palavra é a semente. A semente também guarda uma energia de vida própria. Ninguém vê, ninguém sente, mas a semente germina, floresce e frutifica. Assim é a palavra de Deus. E meu irmão, minha irmã, se durante esta novena você acolheu a palavra no coração, está dentro de você um processo de vida, de renovação. Rezo para que assim tenha sido. Para que não seja simplesmente mais uma festa de Santo Antônio, mas a festa. A palavra, uma vez mais hoje, foi anunciada. E nós ouvimos do profeta Isaías que o Espírito de Deus está sobre o seu servo. O Espírito Santo de Deus nos acompanha. É luz para os nossos passos, sabedoria para a nossa vida. E podemos dizer de Antônio, sobre Antônio, o Espírito Santo também encontrou lugar para repousar. Podemos aplicar o que Isaías disse, que o Espírito do Senhor está sobre o seu servo, a Antônio. Ele foi um outro Cristo e se fez dele arauto. Não conseguiu guardar a sabedoria que o Espírito nele depositou, ele a distribuiu.
Santo Antônio afirmava em suas pregações: se pregas Jesus, ele comove os corações duros. Se o invocas, alivia as tentações. Se o traz ao pensamento, ilumina a vida. Se o lês na Sagrada Escritura, sacia-te abundantemente. Rezo para que tenha sido assim com você. Ao acolher a palavra, neste tempo de retiro que foi a novena de Santo Antônio deste ano. Igualmente como ouvimos na segunda leitura, Paulo aos Coríntios. Para Santo Antônio, anunciar Jesus Cristo foi a grande opção de sua vida, porque se encontrou com Ele, dele se enamorou e queria propô-lo a todos. Falar do amor redentor, da sabedoria de Deus, que o mundo precisa conhecer, ontem e hoje. Esta foi a razão de ser de Santo Antônio, por seu encontro com a palavra que nele frutificou. Então, Antônio assumiu ser discípulo missionário. Dos seus sermões, dos seus escritos, sobressai o vigor e a beleza do Evangelho, verdade sempre antiga e sempre nova. Inspiremo-nos em nosso padroeiro, para também nós nos enamorarmos deste Jesus Cristo revelado. Meu irmão, minha irmã, como Santo Antônio foi conhecido ao longo da história? Nós sabemos. Primeiramente, já em vida, foi aclamado pelo povo como santo. Tamanha sua identificação com Jesus. Daí vinha a sua sabedoria, daí vinham as suas virtudes. Imaginem, somente um ano após a sua morte, ele foi elevado à dignidade dos altares e feito santo. A história registra que multidões acorriam para ouvi-lo. Ele atraía, era douto, mas sabia falar aos corações de todos, de modo que letrados e analfabetos compreendiam as suas sábias palavras. Reflexo do amor de Deus. A palavra convence, o exemplo arrasta. Convencia multidões pelo seu testemunho de vida. O Papa Gregório IX o chamou de Arca do Testamento, que guardava a sabedoria de Deus em seu coração. O Papa Leão XIII disse da unanimidade deste homem: é o santo de todo o mundo. O Papa Pio XII o definiu como doutor evangélico. E foi dito dele também o martelo dos hereges, para corrigir os errantes em seus desvios doutrinais e morais. E o Papa Bento XVI
disse que Santo Antônio ensina o mundo a não se calar diante do mal. Então não é grande o nosso padroeiro, insigne, e tanto pode nos inspirar, desde que nós façamos o mesmo que ele fez. Deixar-nos iluminar pelo Espírito Santo de Deus, acolher a palavra dentro de nós, de forma que esta palavra nos transforme, como o transformou. Caríssimos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio, podemos sim invocá-lo em nossas muitas necessidades. E eu tenho certeza, cada um de nós traz neste momento no coração um pedido ao glorioso e ao forte Santo Antônio. Eu mesmo, no meu coração, rezo pela nossa arquidiocese, que desta igreja catedral, no dia de hoje da festa de Santo Antônio, corram rios de graças e de bênçãos para todas as nossas 55 paróquias, nos 34 municípios e nas centenas e centenas de comunidades. Mas além disso, das nossas necessidades e acima delas, busquemos Santo Antônio para imitá-lo em suas virtudes. Homem de oração é uma virtude de Santo Antônio, íntimo de Deus, que ele nos provoque a rezar mais. Homem do Evangelho, que fez da palavra a regra de sua vida, que nós nos aproximemos com mais familiaridade da palavra de Deus, rezar com a palavra. Homem eucarístico, alimentado por Deus, ou se alimentar os irmãos do corpo e no espírito. Que a Eucaristia produza em nós frutos de uma caridade operosa. Homem de igreja, fiel à doutrina e servidor na obra da evangelização. Que nós não nos deixemos corromper por certos influenciadores da internet que nos desvirtuam da vida cristã e da vida da igreja. Sejamos homens e mulheres de igreja, igreja viva. Homem da caridade, frutificou em obras para o bem, especialmente dos mais pobres. Que nós não percamos a sensibilidade de sentir a dor do outro. Aprendamos com Santo Antônio nesse sentido. E o sinal é bonito, daquele que distribui um pão, que toque o nosso coração, de forma que nós não somente recebamos, mas partilhemos também. Homem mariano, espelhou-se na santidade de Maria. Homem santo, imitou Cristo e honrou o nome de cristão. Eis um homem que gastou a sua vida para que fosse copiosa, abundante a redenção. Que ele seja a nossa inspiração. Que Santo Antônio interceda por nós, por você, por sua família, nas suas circunstâncias. Que Santo Antônio interceda pela nossa igreja arquidiocesana, neste processo de colocar em prática o que decidiu na última Assembleia Pastoral, para ser igreja hoje,
segundo os desafios que temos diante dos nossos olhos, a fim de sermos fiéis e perseverantes na obra da evangelização. Que não nos falte a graça da perseverança na fé e a paixão pela causa do Evangelho. Que assim seja. Rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei